E aí galera, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Leandro, estamos iniciando mais um vídeo por aqui com o título de Quais são os meus bloqueios? Então o que a gente vai fazer por aqui com esse título é estudar um pouco sobre as dificuldades da nossa personalidade nesse momento. Todos nós temos algumas dificuldades, alguns bloqueios e isso geralmente nos atrapalha para que alcancemos os nossos objetivos com mais facilidade, né? E a partir do momento no qual eu tomo conhecimento do que pode estar me bloqueando, de quais são as dificuldades que eu apresento para lidar com a vida de modo geral, então é mais fácil para mim poder superar esses bloqueios e alcançar os meus resultados, independente se a gente vai pensar nisso para o amor, para trabalho, para finança, enfim. Não é uma mensagem setorizada aqui, é para funcionar para a vida de modo geral, né? Se eu venço as minhas dificuldades, supero os meus bloqueios, então eu posso vencer com mais facilidade no que quer que seja que eu me proponha a fazer. E a gente vai alcançar então esse tipo de ajuda aqui com o baralho cigano, com 3 duplinhas de cartas. Vocês vão escolher aí as cartas da esquerda, do centro ou da direita para ganhar uma mensagem e tomar maior conhecimento de quais podem ser os seus bloqueios agora, né? E se a mensagem fizer sentido para você de cara, ótimo. Então já é informação aí evidente para você, você já vai trabalhar nisso para tentar se ajudar seguindo as orientações do baralho, tá? Se não for tão evidente de início, se não fizer tanto sentido para você inicialmente, mesmo assim, não despreze a sua mensagem, porque você, afinal, está assistindo, se propôs a passar esses minutinhos comigo, então algo despertou a sua atenção para estar aqui, de alguma maneira esse assunto era importante para você, e comece a observar as suas atitudes no cotidiano, porque muitas vezes nós agimos de modo inconsciente com algumas coisas que nos atrapalham e demoramos para perceber isso. Então, vai que o baralho aqui está te impulsionando a ter maior percepção para você poder se ajudar e para você poder viver com mais facilidade, alcançar os seus objetivos mais rapidamente, tá? Então, cartas da esquerda, do centro ou da direita. Só mais uns segundinhos aí para você que está assistindo fazer a sua escolha. E aí já vamos começar a abrir as cartas. Vamos lá então, gente. Eu vou começar abrindo dessa vez as cartas aqui do centro, tá? Vou procurar deixar todas no vídeo aqui para dar um colorido legal pra gente aí, mostrando todas as cartas. Vamos lá. Quais são os seus bloqueios? Você que escolheu as cartas aqui do centro. Olha só, você tem as cartas das estrelas e da lua, que são cartas extremamente positivas no baralho cigano, mas quando elas aparecem mostrando seu bloqueio, então refletem dificuldades que você possa ter agora. Ou se você não está apresentando essa dificuldade agora, pode ser que você já apresentou em algum momento da sua vida e isso te atrapalhou para você conseguir alguma coisa lá. E aí você pode se identificar aqui, tá? Ou pode funcionar para você para prevenir algo nesse sentido, ok? Então, olha só, se você escolheu essas cartas, os seus bloqueios consistem na dificuldade ou numa trava que você tem para idealizar, para projetar o seu pensamento, as suas ideias, para você entender onde você quer chegar, para traçar metas, determinar objetivos e poder ir atrás disso, né? Sonhar e realizar os sonhos. Você pode ter esse tipo de dificuldade, né? A clareza para você entender o que você quer da vida para poder agir e chegar lá nesse lugar. As estrelas falam sobre isso, sobre as esperanças, as projeções que você faz, quanto você sonha com alguma coisa, mas isso está te faltando ou você não está conseguindo desenvolver. E por não conseguir trabalhar com esse conceito das estrelas, por não entender onde você quer chegar e, portanto, não conseguir encontrar a forma correta de agir, porque você nem sabe onde quer chegar, portanto, não sabe como agir. Aí você também não consegue acreditar muito nos seus resultados. A carta da Lua fala sobre glória e reconhecimento, né? A glória como um ponto alto naquilo que podemos alcançar dentro do que fizermos, e o reconhecimento é consequência disso. Somos reconhecidos por atitudes positivas, por desenvolvermos um bom trabalho, por sermos boas pessoas. Agora, se você não sabe onde quer chegar, isso te trava para agir porque você não consegue sonhar e realizar, então tá te faltando a crença também nos seus próprios resultados. Como é que você vai alcançar a glória, ou seja, experimentar um resultado excelente,
no que você for fazer se você não sabe o que quer fazer, tá? Então, essa mensagem aqui, na verdade, como eu disse, são cartas muito boas, mas mostrando um bloqueio, exige uma atenção muito grande da sua parte, porque você precisa refletir um pouco mais, você precisa entender o que você quer da sua vida e não deixar esse bloqueio tomar conta de você, porque a vida vai passando e a sua tendência, se você está com o bloqueio formado aqui por essas duas cartas, a tendência é de ficar no mesmo lugar. E aí você vai sentir o tempo passar, passou um ano, dois, cinco, enfim, e você vê pessoas progredindo e você não. Então tenha muito cuidado com esse tipo de bloqueio. Você precisa sonhar, você precisa realizar, você precisa experimentar conquistas, bons resultados no que você faz, a glória. Você precisa experimentar a sensação do reconhecimento, sabe? Isso é autoestima, isso vai te elevar na vida, isso vai te impulsionar. Você não pode ficar sem isso, tá? Então, procure compreender para trabalhar esse conceito. Agora vamos abrir aqui as cartas da esquerda. Para quem fez essa escolha, tem as nuvens e tem o caixão. O que pode acontecer aqui com você é o seguinte: você tem bloqueios, dificuldades para lidar com situações de indefinições, né? As nuvens é aquele céu fechado quando você não sabe o que vai acontecer. Você ainda não sabe se ele vai ficar assim ou se vai abrir, se vem um sol por aí, se vai chover. E por não saber o que acontecer, algumas pessoas caem numa situação de angústia, porque elas precisam, elas têm a necessidade do resultado, mas isso muitas vezes é uma necessidade de querer controlar fatores externos que não estão ao nosso controle, né? Então você precisa ter um entendimento que indefinições acontecem. A gente não vai estar no controle da situação o tempo todo, né? É preciso agir com paciência, é preciso entender que problemas aparecem, mas também se dispersam, assim como as nuvens, né? Em algum momento esse céu se abre e você tem a oportunidade de visualizar o sol na sua vida. Então, o seu bloqueio talvez esteja aqui. Você não sabe lidar bem com indefinições, você fica angustiado, angustiada, você cai em estado de ansiedade, você perde a sua capacidade de resolver as coisas que você precisa resolver na sua vida, porque você fica aguardando impacientemente por um resultado que demanda mais tempo. E você simplesmente precisa saber, às vezes, entregar um pouco, sabe? Deixa fluir, tá? E você pode também ter um bloqueio no que diz respeito a lidar com aceitação. Você, de repente, não aceita que as coisas terminam ou que as coisas não funcionam como você quer, você insiste, você quer continuar vivendo uma situação que não é mais possível e isso te consome energia, você fica com dificuldade de progredir na vida, tá? A dificuldade de aceitação. O caixão mostra situações que têm início, meio e fim. Terminou, é virar página, né? Uma porta se fecha, mas a vida vai abrir outra para você e você precisa ter esse olhar atento. Desculpa, gente, tô com uma tossinha aqui. Você precisa ter esse olhar atento, que é para não ficar ali parado ou parada, olhando para a porta que já fechou e ignorando a que abriu, que era exatamente por onde você precisava passar para fazer a sua vida continuar acontecendo. Então você pode talvez também ter um bloqueio aí nesse sentido, trabalhar melhor com aceitação, compreensão, tá? De que as situações se apresentam para você viver e tudo isso tem um determinado tempo, né? Nós próprios temos o nosso determinado tempo, né, gente? Não estaremos aqui eternamente, tá? É um tempo de vida e dentro desse tempo de vida há um tempo de cada coisa para você viver, tá? Importante essa informação. E por fim, as cartas aqui da direita, para quem escolheu, abrem com âncora e torre. Deixa eu abrir elas um pouco mais aqui, uma vez que já fizemos a leitura da esquerda e do centro. Então, seus bloqueios aqui mostrados pela âncora e pela torre refletem a seguinte ideia. A âncora é uma carta que fala de estabilidade, de segurança, o que é bom, também é uma carta com conotação positiva no baralho. Mas, repito, assim como falei aqui para essas duas, como a gente está falando de bloqueios, quando você tem a âncora mostrando um bloqueio, uma dificuldade para vocês, pode refletir acomodação. Sabe aquela situação de você chegar num lugar, jogar sua âncora e ficar ali?
você achar que não precisa se mexer, porque aqui tá seguro, tá estável, eu tô quieto. E aí você perde às vezes o ímpeto de buscar coisas na vida que são importantes para você, tá? Você se acomoda. Então, às vezes você alcançou uma determinada posição que supre algumas necessidades suas, e aí ok, no seu pensamento era isso, tá bom, e não acontece mais nada da vida, né? Então você começa a passar de uma estabilidade para uma estagnação, entende? E há uma diferença aí, e nem é sutil, dá pra dizer que é uma diferença grande entre quando você está estável e quando você se estagna, né? Então, cuidado, não caia nessa acomodação, não se entregue a esse tipo de dificuldade, né? O seu bloqueio pode estar exatamente no que diz respeito a equilibrar a sua vida. Entender que você pode ter uma segurança, uma estabilidade, eu não estou só falando de estabilidade financeira, né? Quando a gente fala de estabilidade, pensamos muito nisso. Então, sei lá, eu tenho um emprego, sou concursado, enfim, não preciso mais procurar trabalho, tô com meu salário garantido. Não, é estabilidade de modo geral, enfim, um relacionamento. Aí a gente cai num ponto muito importante, né? Já que as pessoas gostam muito de falar do amor olhando para as cartas, o que pode acontecer se você se acomodar num relacionamento? Você começa a prejudicar a sua relação, né? Porque perde a dinâmica, você não vai buscar mais nada diferente para viver, você se acomodou, você não vai mais se cuidar, né? Ou a pessoa que está ao seu lado não vai mais se cuidar para você, tudo perde a graça. Tá junto só porque tá junto, né? Não tem mais encanto. No trabalho, se a gente for falar de estabilidade profissional, e se a coisa fica estagnada no seu profissional? E aí, apesar de você ter a sua necessidade suprida, você deixa de experimentar satisfação, você perde toda a possibilidade de experimentar desafios. E se você não é desafiado ou desafiada, você não tem como crescer, você não tem como progredir, você não tem como experimentar mais conquistas e isso vai te gerar problema, gente, tá? Então presta atenção nessa mensagem. E um outro bloqueio que você pode ter aqui simbolizado pela torre é o seguinte: a torre fala de interiorização, mas se isso aparece como um bloqueio para você, pode ser uma introspecção exagerada, pode ser uma dificuldade de você se abrir, de você falar dos seus sentimentos, você começa a engolir tudo, né? O que você precisaria expressar, você não expressa, você só engole, você só fica interiorizando. E aí, isso vai te dar problema também, tá? E geralmente a gente cai até numa situação aqui de psicossomática, tá? Ou seja, são situações que acontecem na sua vida e que você não tem coragem ou não consegue desenvolver, expressar, mostrar como você se sente diante das coisas, porque você tem um bloqueio. Daqui a pouco isso se manifesta no físico, né? Vem um sintoma ali, começa a dar, sei lá, uma gastrite, qualquer coisa, né? Que vai te exigir um tratamento médico, não raramente, porque você não consegue se expressar, né? E a vida é feita disso também. Então é um bloqueio também importante ao qual você precisa ter atenção para não sofrer prejuízos aqui, tá? Então, gente, trabalhamos aí com mensagens, como eu disse lá inicialmente, a respeito das dificuldades da nossa personalidade, o que pode estar nos atrapalhando e criando margem para nos prejudicar na vida. E, claro, isso não é inevitável, certo? Muito pelo contrário, é ajuda no baralho que a gente está buscando para ter mais entendimento sobre quem nós somos, sobre o que acontece conosco, para a gente trabalhar esses aspectos aqui em próprio benefício e nos favorecermos. Esse é o propósito, tá? Sempre a gente utilizar as cartas para subir mais um degrau na vida, ok? Então espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos por terem assistido ao vídeo. Aproveito para pedir a inscrição de vocês aí no canal para a gente poder somar, seguir cada vez mais juntos por aqui. Deixem o like para quem gostou do assunto abordado e vocês podem interagir comigo aí, né? Então, eu estou encerrando a minha gravação e inicia a oportunidade de vocês de mandar um comentário, deixar uma sugestão, tirar uma dúvida, o que vocês quiserem para conversar comigo. Eu não deixo ninguém sem resposta, certo? Então, gente, foi um prazer, muito obrigado. Até o próximo. Um abraço.